Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde. A causa dos pólipos na tireoide. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E bem, hoje quero abordar a causa dos pólipos, os crescimentos que surgem na tireoide e podem trazer complicações para a saúde. Se você tem pólipos na tireoide, saiba que você pertence quase à maioria. Estima-se que algo em torno de 40%, 45%, talvez até metade de todas as pessoas tenham pólipos na tireoide. Pólipos podem se tornar cancerígenos, necessitando da queima e remoção da tireoide. Isso pode levar a problemas como obesidade e hipotireoidismo. Embora seja comum, não se preocupe muito com isso, certo? Vou até o quadro explicar isso. E metabolismo. Algo que foi descoberto e algo que eu vi sobre a prática, não é? Há o que a ciência diz e há o que se pode observar. Eu tenho uma prática há quase 18 anos, onde atendemos cerca de 2.000 pessoas por semana nos Natural Slim de Porto Rico, mas também temos Natural Slim no México, na Costa Rica, no Panamá, temos um escritório na Colômbia, temos nos Estados Unidos, e através de todo o sistema Natural Slim, que opera em diferentes países, atendemos milhares de pessoas todas as semanas. Quando você observa algo semanalmente e trabalha com milhares de pessoas, você nota que há certas coisas que se repetem, não é? Então está o valor da observação disso, não é? Por exemplo, muitas pessoas nos procuram com pólipos na tireoide, pólipos que são crescimentos anormais na glândula. O corpo humano é assim, a glândula tireoide está localizada aqui mesmo, e é uma glândula que possui uma forma semelhante à de uma borboleta com as asas abertas, se a víssemos em um tamanho maior, não é verdade? Agora, quando essa glândula começa a desenvolver como um crescimento, como um tecido que sai, não é? Isso é chamado de pólipos, não é? O médico pode investigar esses pólipos, usando agulhas para extrair líquido e analisar se é canceroso ou não. Biópsias também podem ser necessárias. Na Natural Slim, a maioria dos pacientes tem sobrepeso e diabetes, com 85% dos diabéticos estando acima do peso. Entre as pessoas com sobrepeso, os pólipos na tireoide são comuns. Eu diria que das pessoas que visitam um Natural Slim em busca de ajuda para emagrecer, aproximadamente 75% têm pólipo na tireoide. Alguns têm um pequeno, outros têm grandes, mas todos têm pólipo na tireoide, a maioria, porque é comum, não é? Ao longo do tempo, percebi que pessoas com excesso de peso muitas vezes mencionam ter pólipos na tireoide e até mesmo trazem resultados de ultrassonografia, indicando tamanhos de 3 cm e 1,5 assímetro, e que seu médico sugeriu a possibilidade de cirurgia. Eles estão vindo para fazer o corte, para realizar a cirurgia, certo? E notamos que à medida que a pessoa perde peso, os pólipos desaparecem de forma interessante. Ou seja, temos casos de pessoas com 4 pólipos, não é? Um de 3, um de 2, um de 1,5 e coisas assim. E em 3, 4 meses a pessoa perdeu, sei lá, 15 quilos ou 35 libras ou o que for. Uma das coisas que nos relata é: eu não sei o que aconteceu, mas acabaram de fazer um ultrassom em mim. Olha, os pólipos todos diminuíram para 1/5, para 1/3, para 1/4, basicamente desaparecem, não é? Então, tenho observado esse fenômeno há muitos anos em que a pessoa perde peso e os pólipos desaparecem, e comecei a investigar o que estava causando os pólipos. Pensei, deve ser algo relacionado ao sistema hormonal, ao metabolismo, e ao mesmo tempo que está causando obesidade. Todas essas pessoas que estão com sobrepeso possuem uma condição em comum, que é o consumo excessivo de carboidratos refinados. Há um tipo de alimento chamado alimentos tipo E, que são inimigos do controle da diabetes, pois engordam. Esses alimentos produzem muita glicose e requerem muita insulina, o que resulta em ganho de peso.
Falamos de pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, cereais, açúcar, chocolates, leite, sucos e refrigerantes. Este tipo de alimentos, como amidos e açúcares, são os principais responsáveis pela produção de glicose, o que demanda uma grande produção de insulina. Misturar glicose e insulina causa gordura, certo? Só com excesso de glicose e insulina é possível engordar. Não há outra forma de ganhar peso. Se você não tivesse excesso de insulina e glicose, você não ganharia peso. Ficaria tão magro quanto o Jorge, certo? O que está acontecendo? Quando alguém segue uma dieta com baixo teor de carboidratos, o que é reduzido no consumo alimentar? A glicose diminui e a insulina também diminui, o que contribui para a regulação adequada dos níveis de açúcar no sangue. À medida que esses dois diminuem, o corpo queima gordura e a pessoa fica com um corpo magro. Interessantemente, os pólipos também se quebram. Investigando, percebo que a insulina não ocorre sozinha, ou seja, a insulina é fabricada pelo pâncreas, mas o fígado, que está aqui, desempenha uma função importante no controle da obesidade e diabetes. O fígado é responsável pela produção de uma substância chamada fator de crescimento insulínico, que desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento do corpo. Esse fator de crescimento insulínico, também chamado de somatomedina C, é uma proteína hormonal que atua como um hormônio. A função dessa substância no fígado é estimular o crescimento celular em resposta aos níveis elevados de insulina no corpo. Quando há um excesso de insulina, o corpo produz uma quantidade maior desse fator de crescimento insulínico para regular o crescimento celular. Pouca insulina, corpo produz pouco. Com muita insulina, haverá muito disso, um fator de crescimento. Isso obriga células a se dividirem. Quando uma célula se divide em duas, chama-se mitose, e agora são duas células. Essas duas se dividem em duas, e agora são 4 células, e esse processo é chamado de mitose, que é a reprodução, certo? O que acontece? Quando há muito fator de crescimento insulínico correndo pelo sangue, e isso começa a afetar a tireoide, a ordem celular que a tireoide está recebendo é se reproduzir. E é por isso que você vê que a tireoide, que é assim como uma borboletinha com as asas abertas, começa a desenvolver pequenos tumores, esses são os pólipos. Quando a pessoa conserta isso, ela perde peso, pois os pólipos se rompem devido à falta do fator de crescimento insulínico, também conhecido como IGF. IGF é a abreviação de Insulin Growth Factor, que é a mesma coisa. Essa é a principal causa dos pólipos. Temos visto que a pessoa perde peso, diminui o fator de crescimento mensurável em laboratório e os pólipos desaparecem. Se você tem pólipos, é você mesmo quem está causando. Faça a dieta 3-1 e verá os pólipos desaparecerem, evitando câncer e outros problemas. Digo isso porque sempre falo a verdade.